Olá, pessoal. Então, agora eu vou convidar todo mundo para se sentar, para a gente dar continuidade aqui, que esse agora é o passo final dessa oficina, que é fazer uma devolutiva do que foi conversado com os grupos, dentro dos grupos. Então, nesse momento, eu vou convidar... gente, eu vou pedir para todo mundo, por favor, se sentar para a gente ver as apresentações que vão acontecer agora. Tá? É o encerramento dos grupos. Então, cada grupo definiu uma pessoa, ponto focal, o energizador do grupo, ou outra pessoa, né, que o grupo quisesse escolher, para vir aqui e fazer uma síntese para todo mundo do que foi discutido. Então, nesse momento, eu vou convidar aqui o Guilherme Aides, que vai fazer a devolutiva do grupo 1. Queria que você falasse a temática do grupo também, ou o projeto. Pessoal, no grupo 1, a gente teve a participação de algumas pessoas da sociedade civil, mas muitos representantes de órgãos estaduais, órgãos até municipais de meio ambiente. Nós estávamos olhando a perspectiva do CAR, né, e das autorizações de expressão de vegetação, como, por exemplo, se perguntar sobre a viabilidade de exigir a validação do CAR, né, para analisar os processos de autorização de expressão de vegetação, ou mesmo quais as necessidades e desafios, né, desafios políticos e institucionais para aprimorar as emissões de autorizações de expressão de vegetação. A minha sistematização foi meio caótica aqui, como vocês podem ver, não está tão organizadinho igual os colegas ali ao lado, né? Mas, em síntese, a conversa girou muito em torno da adequação das nomenclaturas, do uso da nomenclatura que está prevista no Código, da gente aprimorar, né, nesse sentido também, uma padronização não só da nomenclatura, mas dos procedimentos entre os estados, né, de realmente fortalecer o Sinaflor como uma base integradora para todas essas informações e procedimentos, né, de olhar, né, para a perspectiva de usar o PRODES, né, para descartar casos críticos imediatamente quando chegar uma solicitação de autorização, onde já tem alerta de desmatamento, onde já tem dimensões muito grandes de áreas desmatadas, né. Essa perspectiva de usar o CAR, né, a necessidade de validar o CAR para fazer, né, para análise, foi questionada, né, no sentido de não ser algo tão viável, né, que poderia incentivar ilegalidades, né, mas, ao mesmo tempo, também essa perspectiva de diferenciar, né, o que é a validação do CAR, né, de fazer uma aproximação da análise da reserva legal, né, de fato, olhar para a reserva legal, olhar para aspectos fundiários, olhar para outros critérios socioambientais, como foi mencionado, né, para além meramente do cheque na questão do CAR ter sido ou não aprovado, registrado, averbado. Então, nessa perspectiva de melhorar a gestão de dados geoespaciais, né, que sejam inseridos no Sinaflor, né, ter uma definição legal clara para os pontos críticos, né, na determinação de competência para essas emissões de autorização, como foi mencionado aqui, entre estados e municípios. Então, trazer, né, outras bases de dados do PRODES, do DETER, do MapBiomas para análise, né, ampliar o diálogo com a BEMA, com o objetivo de padronizar, como foi mencionado, essa nomenclatura, e a interoperabilidade dos sistemas, né, estabelecer uma área mínima para a exigência de EIA-RIMA, né, porque, ao que consta, tem uma diferença de área mínima para se exigir o EIA-RIMA, né. No estado de Goiás foi mencionado 500 hectares, no estado de Tocantins, 1.000 hectares, e no estado da Bahia, a partir de 10.000 hectares é que é exigido o EIA-RIMA, né, por exemplo. Então, eu acho que são essas, em linhas gerais, né, as observações. Foi mencionada a questão de olhar para o cerrado, desenvolver uma lei para o bioma, de conservação do bioma, de aprimorar e ampliar a conservação do bioma. Acho que é isso. Obrigada, Guilherme. E agora eu vou chamar o representante do grupo 2, Critérios Ambientais e Climáticos para SVs. Quem é que vai fazer a apresentação? Alba? Pedro?
Então, no nosso grupo, a gente ainda dividiu em 4 grupos, então eu vou tentar fazer uma geral aqui, e o pessoal vai me lembrando. Um dos grupos se ateve bastante a algumas questões, por exemplo, inexistência de áreas degradadas ou em desuso. Então, seria um critério para a gente pensar, não liberar processo de desmatamento. Certidões negativas, também fazer uma análise de certidão de negativas de infrações ambientais, tanto municipal, federal e estadual. Validação do CAR também entrou no nosso grupo. E cadê? Teve uma questão também do uso do rendimento lenhoso, porque no Sinaflor parece que tem essa liberação, isso também gerou um aspecto no nosso grupo. Aí a gente também fez um esforço de tentar definir alguns critérios, né, para definir o que é área importante ou não. E aí definimos como a unidade geográfica, a bacia hidrográfica, como uma unidade para fazer as avaliações. E aí, dentro disso, quais são os critérios? Biodiversidade, área de recarga de aquífero, emissão de gases do efeito estufa. Então, por exemplo, se a propriedade rural ela tem ou não déficit de emissão de gases, esse seria também um critério. Mas, no frigir dos ovos, a gente entende que a gente já tem vários mapeamentos de áreas prioritárias para conservação que, de certa forma, não é utilizado. Então, como recomendação, como viabilizar que os estados realmente utilizem esse material que já existe vários estudos, já existem alguns mapeamentos que falam sobre áreas prioritárias, só que não está sendo usado pelos estados. Então, como viabilizar esse uso para regularização, para a emissão de supressão? Também um outro grupo trouxe uma questão interessante, que tentando fazer um recorte social, que é a questão de comprovação áreas com menos de 4 hectares, a supressão... Pessoal, me ajuda. Essa parte aqui, Como foram subgrupos aqui, deixa eu dar uma força para a aula. O grupo trouxe uns critérios aqui: uniformizar parâmetros mínimos para emissão, né, por conta dessa questão que os estados têm uma diversidade muito grande de fluxos para emissão. Então, o Poder Público Federal, uma resolução CONAMA, podia trazer uma uniformização mínima de parâmetros e depois os estados especificavam seus processos mais específicos. O grupo indicou uma comprovação de domínio para emissão de autorização de supressão vegetal para imóveis acima de 10 módulos fiscais. Aí a gente só queria checar, porque lá não estava sem pegar a internet, a gente estava sem o oráculo. 0 a 4, pequeno. Aí 4 a 10, médio. 4 a 15. Então, o número seria 15 aqui, gente. Tá? Obrigado. Então, comprovação de domínio acima de 15 módulos fiscais. Ou seja, só as grandes propriedades, quando for solicitar uma autorização de emissão, tem que apresentar o domínio da terra. Foi o que o grupo trouxe. Tá? E o CAR analisado acima de 4 módulos fiscais, tá? De pequeno. Foi um critério que o grupo trouxe, né? O pequeno proprietário pode ter só o CAR cadastrado. Como é que fala? Válido, né? O CAR válido é aquele CAR que atendeu as condicionantes e tal, o cara recebeu o recibo. CAR ativo. O CAR ativo, até 4 módulos fiscais, tudo bem. Ele pode receber autorização de supressão. Quem está acima de 4 módulos fiscais tem que ter o CAR analisado. Tá? Foi esse o critério que o grupo trouxe. E a gente deu uma estruturada aqui, né? Como a Alba falou, né? Clima, biodiversidade e água foram 3 critérios drivers aqui principais, e com algumas ideias aqui, algumas pequenas nuvens de ideias sobre cada um desses critérios principais, né? A água, como a Alba trouxe, né? Microbacias, áreas de recarga, áreas de captação, ciclos hidrológicos, enfim. Apresentar um plano de impacto ambiental quanto à disponibilidade de recursos hídricos, né? Enfim, é isso. Aí, os de biodiversidade, formação de corredores, quantidade de habitat, áreas prioritárias para conservação, fitofisionomias únicas, espécies ameaçadas, corredores ecológicos.
vários critérios aqui como ideias. Aí, esse conjunto de critérios, essa tarjeta é driver, definir limite de supressão de porcentagem dentro dos critérios de 1 a 7. Então, ela comanda todas as ovais brancas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? São 6 critérios aqui. E 7, conservação efetiva de reserva legal e APP, medidas e ações para manutenção. Algumas tarjetas vieram com algumas questões administrativas, que já estão presentes, inclusive, no Código Florestal. Mas, enfim, acho que estão aí para servir de subsídio para o que vem pela frente. Beleza? E agora eu vou convidar o grupo 3, Transparência, Monitoramento e Integração de Dados da SV. Ana, eu acho que vai ficar com você, que estávamos nós duas no grupo, né? Legal. Bom, gente, a gente ficou com esse tema bastante amplo, né, de transparência, monitoramento, integração de dados. Então, acho que um primeiro ponto importante de destacar, né, que a gente discutiu muito, a gente foi muito para a discussão do Sinaflor num primeiro momento, né? E aí os colegas trouxeram que o Sinaflor hoje ele já está com uma série de atualizações que não foram analisadas nos estudos que foram apresentados mais cedo, porque essas atualizações são extremamente recentes e ainda é necessário todo um esforço de divulgação dessa nova, né, do Sinaflor na sua nova versão, né, nos novos painéis. Mas, de toda forma, para além disso, a gente reforçou muito a importância de que transparência não é só o sistema, né? Há um pouco de controvérsias, mas, de maneira geral, o ponto é a transparência ela está estabelecida em lei, ela é necessária, obrigatória, e isso precisa ser feito ativamente, né? No sentido dos estados postarem, tornarem transparentes de acesso público à informação. E isso independe do sistema. Assim como, às vezes, você tem o sistema, se o Estado não bota a informação lá, você também não tem a transparência necessária, né? Então, tem uma lógica de funcionamento bastante importante, que é além das ferramentas em si. Então, a gente falou, né, no âmbito de dados, né, a importância de ampliar a divulgação do novo painel do Sinaflor, para que seja de amplo conhecimento e que a gente possa, então, fazer essas análises, refazer e entender e seguir nos aprimoramentos que ainda permanecerem necessários, né? De maneira geral, os sistemas eles conseguem apresentar ferramentas e interfaces importantes, mas o desafio é a gente conseguir ter os dados, né? Então, a gente precisa de uma integração de dados, e isso é uma iniciativa de governança, né, importantíssima para que esses dados dos estados alimentem o sistema, né? Então, você tem o caso dos estados que já fazem a sua atualização de dados direto no Sinaflor, e esses reúnem um conjunto de desafios específicos a essa dinâmica, e você tem aqueles que têm seus sistemas próprios e que têm que depois subir isso no Sinaflor. Então, isso também já é um outro grau de complexidade que exige uma conversa e uma melhor integração e diálogo com os estados, né? A gente falou também sobre a necessidade do sistema, né? Fez uma discussão, né, sobre critérios de bloqueio de irregularidades no Sinaflor. Então, como que o sistema do Sinaflor pode automaticamente bloquear informações que são notoriamente irregulares, né, árvores muito grandes ou informações que não têm nada a ver, como que podem haver filtros automáticos para facilitar a identificação de irregularidades, né? Aí a gente falou, né, do portal da transparência, Pangia, né, que é esse portal aonde está o Sinaflor e onde o IBAMA está subindo suas plataformas todas, né? Então, isso dialoga com essa questão da divulgação dos sistemas, né? E tem um colega que trouxe muito a importância de analisar o sistema pelo prisma do usuário, né? Então, não só pelo órgão que emite, que faz a gestão da informação, mas pelo órgão também pelos os que consomem essa informação, né? Então, assim, como é a dificuldade de você entrar, de você conseguir fazer adaptação, de você conseguir alteração de dados, etc. e tal, a importância de ter esse diálogo, né? Em termos de desafios, ficou assim
No debate, a gente vê, acho que o debate ele foi muito interessante, ele é muito amplo, a gente não conseguiu aprofundar, e fica claro que a gente precisa de um certo nivelamento, um aprofundamento da compreensão do papel, né, e dos procedimentos de que cada ente tem que cumprir para exercer esse papel da transparência, né? Então, a responsabilidade das OEMAs em colocar os dados no Sinaflor, ela está dada, mas isso precisa ser entendida, melhor aprofundado, amadurecido e dialogado entre os entes de quais são esses papéis e como fazer isso, né? Idealmente, o Sinaflor deveria ser um espelho dos dados dos estados, né? E hoje isso não acontece. Muitas vezes, a duplicação de dados que são subidos para o Sinaflor, porque sobe o dado, aí tem erro, aí a pessoa continua tentando, e daqui a pouco subiu 3 vezes a mesma informação. Então, hoje, não há uma integração real desses dados, né? E há uma série de outras dificuldades. Por exemplo, há estados que ainda fazem a emissão das SVs em papel, né? E que depois elas têm que subir isso para a plataforma, e aí é isso, não tem o mesmo padrão, não são os mesmos campos, né? E tem um trabalho enorme aqui de digitalização dessa informação, né? Tem um ponto aqui também de desafio da gestão dos dados dos estados, que há autorizações que o Sinaflor não contempla. Esse foi um ponto que a gente até falou em um dos painéis, né? Então, assim, tem um uso, né, alternativo do solo e toda a área, a produção, o uso da madeira, né, que é registrado no Sinaflor, mas tem diversos tipos de uso. Então, o IBAMA estava falando, a gente emite ASVs muito em processos de licenciamento, né? São processos grandes e amplos. Os estados já estão olhando para um outro processo, que é a dinâmica das propriedades rurais. Então, tem aí uma discussão e um entendimento dos diferentes casos, né? E isso gera... isso dialoga muito com esses campos. O que o Sinaflor hoje está disponibilizando de informação? Essa é a totalidade do universo de emissões de autorizações? A gente discutiu aqui que não, né? Então, esse é um ponto que também, novamente, foi levantado, né? A gente falou também da questão de ter, né, ainda na linha desses critérios, né, ter mecanismos, né, pensando em monitoramento, que olhe para as estratégias de fracionamento de áreas, né? Então, existe uma série de... Quando a gente fala em monitoramento das ASVs, a gente pode falar de vários elementos disso, né? Então, assim, um elemento é a gente olhar se o cumprimento, né, do que está já estabelecido na regra. Outro ponto de monitoramento pode ser olhar para as irregularidades e as tentativas de burlar a legislação, né, que é o caso do fracionamento das propriedades, para você poder acessar sistemas mais simples de licenciamento. Então, foi colocado isso como um desafio, como olhar para isso, né? Mas, de maneira geral, e, novamente, o sistema está rodando, e ele é dito que esse esforço é uma prioridade, mas o grupo trouxe a necessidade de ter mais recursos e pessoas e uma força-tarefa especial para olhar e dar andamento a toda essa transformação que já está acontecendo, mas que precisa de um esforço adicional e de ser colocado como prioridade para que, de fato, se materialize e a gente não se perca, fique só numa ferramenta que não consiga atender aos desafios, né? O quê? Então, em termos de melhoria, definir as informações mínimas que devemos ter em todas as portarias de ASV, esse processo de padronização. Então, a gente falou sobre a importância da gente ter uma instrução normativa no CONAMA que fale sobre isso, né? Falamos de ter uma região prioritária, então, assim, considerando toda a questão do desmatamento no Cerrado, a concentração do desmatamento na região do Mato Piba, todos os impactos ambientais. Então, que seria muito importante focar, ter uma força-tarefa olhando para a região do Mato Piba, para a disponibilização dos dados e para o enfrentamento desses desafios, né? Precisamos melhorar os mecanismos de monitoramento, né? Em termos de integração, é muito importante que esses dados, além da integração dos dados de ASV, estados do governo federal, né, foi falado da importância da integração com outras bases de dados. Então, a gente mencionou o CAR ao longo do dia, mas tem as bases fundiárias, né, como que esses sistemas podem também cruzar e se complementando as análises e o cumprimento da legislação.
transformar de cartório em lançamento de autorização em gestão qualitativa de dados. Isso aqui é, novamente, assim, a gente tem uma plataforma que está lá mostrando um monte de informação. A gente usa essa informação para fazer planejamento de uso uso do solo, uso dos recursos naturais? Né? Porque, na verdade, os instrumentos de gestão ambiental eles são para isso, eles não são simplesmente para penalizar quem está fazendo errado. Né? Tem um processo de prevenção de dano e de gestão. Então, tem um processo de retomar esse olhar e olhar as ferramentas também como uma base de dados para pensar o território e o uso dos recursos. Né? Interoperabilidade e a questão de já determinar áreas que a gente sabe que não podem ser emitidas novas autorizações. Então, a gente falou um pouco sobre isso, sobre os pontos que já estão estabelecidos em lei, que já têm que ser implementados e que ainda não são. Né? Então, se a gente sabe que tem áreas que são prioritárias para a conservação da biodiversidade, para a recarga de recursos hídricos, isso dialoga com áreas que não têm aptidão para determinada atividade produtiva, por que está sendo emitida uma SV? Por que a gente não pode já determinar essas áreas? Né? Então, vai muito na linha do que o professor trouxe. Né? Então, essa problematização, assim, por que a gente já não determina as limitações daquilo que a gente já sabe e já tem as evidências que são necessárias de se fazer? Então, é isso. A gente já vai encerrar. Eu vou te chamar agora. Isso. Bom, pessoal, então, assim, com a apresentação dos grupos, a gente encerra, então, a oficina. A gente vai fazer agora eu vou dar o tempo da Ana beber uma água, porque é ela que vai fazer o encerramento aqui para a gente. Queria agradecer a presença de todos e todas. Tá? Esse material vai ser sistematizado, depois eu acho que vão fazer vou ver qual vai ser o formato de devolutiva para todos vocês. Espero que os debates tenham sido bons, proveitosos. Aqui, pelo menos eu estive dentro de um grupo, eu vi que foi muito rico. Espero que a gente se veja em outros eventos. E aí, Ana, você recuperou o fôlego depois dessa apresentação? Então, eu vou convidar a Ana Carolina Crisóstomo. Tá? Vou lembrar de novo, a Ana Carolina ela é representante da iniciativa Tamo de Olho e coordenadora da Estratégia de Desmatamento Zero do WWF Brasil. Nós íamos fazer um encerramento na mesa. Vocês querem subir? Acho que é melhor, né, para a foto. Então, Ana Carolina, vamos subir para cá, todo mundo, a gente ficou aqui embaixo. E também vou aproveitar que a Ana Carolina está aqui com a gente já, e vou convidar o senhor Raoni Rajão, diretor do Departamento de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas do MMA, para fazer uma fala final. Bom, gente, alô? Eu acho que a gente teve um dia muito produtivo, né? Eu assim, estou muito feliz, inclusive, de ver esse auditório cheio até agora, né? Acho que foi um dia de bastante discussão. Acho que isso traz para a gente a importância do tema, né? A gente começou essa discussão, quando eu falo a gente, eu vou falar aqui como o Tamo de Olho, né? Que é uma iniciativa que o W faz parte, junto com o ISPN, a Rede Cerrado, o Instituto Cerrados, né, que a gente tem como objetivo dar luz, olhar para a questão do desmatamento no Cerrado, né, e as violações de direitos humanos associadas a esse desmatamento, né, e tomar medidas, né, tanto em termos de engajamento com o executivo, tanto em termos de incidência no sistema de justiça. Então, a gente vem, desde o ano passado, na discussão, desde antes, na verdade, né? Mas nesse diálogo mais próximo com o MMA, desde o seminário técnico, no lançamento do PP Cerrado, né, fazendo essa problematização e trazendo elementos técnicos para a gente entender, compreender mais a fundo a dinâmica no bioma. Né? E a gente trouxe muitos dados e trouxe muito essa provocação das ASVs. Então, para a gente é muito bom chegar nesse momento agora e poder aprofundar, né, iniciar, na verdade, né, é um ponto de partida muito mais do que um grande aprofundamento, porque eu acho que isso ficou bastante claro. Né, eu acho que a gente, nos grupos, percebe quantas dificuldades a gente tem, desafios, quanto que a gente ainda precisa alinhar em termos de entendimentos do que está na legislação, do que é o papel de cada ente. Né. Então, eu entendo, né, e a gente entende que esse é um ponto de partida importante. Né, e num momento muito importante. Né, então, como o Capobianco falou no começo, né, a gente está num momento que as circunstâncias estão mais favoráveis, então a gente tem um bom diálogo, né, com o MMA comprometido nessa agenda, né,
assim como o IBAMA também, que está aqui nos recebendo hoje, né? A gente tem um momento de discussão das nossas metas brasileiras, né? Então essa discussão, né, olhando o desmatamento no Cerrado, escalando, né, sem controle ainda, né, com muita dificuldade, olhando a urgência climática, né, dos efeitos da mudança climática associada ao desmatamento. A gente vive um momento crítico, né? Então tudo isso faz com que a gente tenha um momento realmente importante de desenvolvimento, aprofundamento dessa discussão, né? A gente, na discussão das ASVs, né, eu acho que a gente tem, falei um pouco isso, um momento importante da gente reconectar com o sentido da legislação ambiental, né? Acho que a gente, hoje, assim, a gente tem, para não naturalizar, 50% do desmatamento do Cerrado é ilegal, né? Então, assim, tem isso, né? A gente está falando das ASVs, mas vamos começar do começo. Então, a gente tem um grande problema em relação a isso. E do que é autorizado, né, a gente tem toda essa problemática, né? Então, e a gente vê muito isso, porque isso é um problema, né? Porque a ASV, porque é a burocracia do Estado, mas é um instrumento de controle, é um instrumento de precaução de danos, é um instrumento para a conservação da nossa biodiversidade, né, para a proteção de direitos. Então, assim, eu acho que a gente tem que restabelecer esse sentido, né, do instrumento das ASVs nesse lugar, né? E a partir daí pensar esses aprimoramentos e pensar o instrumento como um instrumento de olhar, analisar e pensar como é que a gente vai fazer o uso dos recursos e o uso do solo daqui para frente num cenário de mudanças climáticas, de muita incerteza, né? Mas com já muita coisa identificada, né? Então, acho que hoje a gente identificou aqui muitos pontos de partida, né, para esse debate. Acho que tem pontos aqui que já estão dados, então, em termos da legislação, né, de transparência, de cumprimentos de critérios técnicos, né, tem coisas que a gente já pode começar a fazer, né, melhorando a nossa comunicação, a nossa governança, né, com apoio técnico. E aqui eu acho que a gente tem representantes, né, dos vários setores que contribuem, né, contribuíram muito ao longo do dia nas mesas desse debate, né? Então, implementar a legislação, né, que está posta, coibir os ilícitos que a gente já consegue identificar, responsabilizar quem está exercendo essas atividades ilegais, né? Então, isso, né, cancelar autorizações que estão em áreas de unidades de conservação ou territórios de povos e comunidades tradicionais, né? Então, são ações que já podem ser tomadas, né, que a gente não precisa esperar para isso, né? Da mesma maneira, o acesso à informação, para que a gente possa fazer o controle social, fazer essas análises, entender e apoiar nessa reflexão sobre como que a gente vai fazer nesse cenário de mudança climática, né? Então, assim, poder fazer esse controle social, né? E isso é importantíssimo, não só para nós que estamos olhando, analisando e buscando, mas quando a gente também pensa no setor privado, né, que é responsável por uma parte do desmatamento, que hoje, né, em algumas iniciativas, tenta fazer o controle de origem dos seus produtos e também não consegue, porque não tem essas informações, né? Então, a gente, nas nossas estratégias de incidência para proteção do Cerrado, a transparência ela é muito importante, e eu acho que a gente já pode melhorar muito isso desde já, né? Mesmo tendo aprimoramentos necessários que a gente identificou, né? Então, a padronização de critérios mínimos, né? A gente vê hoje que os estados têm diferentes critérios para a emissão das ASVs, então isso é problemático, isso a gente precisa, né, melhorar, né? A questão de ter o CAR validado para você ter a emissão de uma autorização de expressão de vegetação, isso é um outro ponto, né, para uma normativa, para uma nova orientação para a emissão das emissões, os critérios ambientais que a gente discutiu, né? Então, assim, há uma lista de recomendações, algumas, na verdade, né? Então, a Abrampa mostrou uma série de recomendações, de sugestões, a CPI, o ICV com MapBiomas. Então, a gente tem já um aporte de recomendações técnicas, né? O Imaterra, que a gente pode e deve aproveitar, né? E eu acho que a gente deve fazer isso com celeridade, né? Pensar realmente nessa força-tarefa, né? Junto ao CONAMA, por um lado, né? No sentido da gente pensar essa instrução normativa, né? Mas também nessa agenda da governança e do diálogo entre o governo federal e os estados, né? E a sociedade civil e a academia apoiando, né? Fazer isso como uma prioridade, né? Porque essa articulação é bastante importante. Então, novamente, eu acho que a gente tem aqui um pontapé, né,
nós do Tamo de Olho, né, na verdade, esse pontapé, a gente já tem uma próxima etapa, o seminário no dia 18, né, junto com a BEMA, eu acho que é um aprofundamento, né, eu acho que o aprofundamento ele vai ser muito necessário nesses diversos temas, né, e esse diálogo, né, então, acho que esse evento com a BEMA já é um passo bastante importante, né. A gente tem, no âmbito do Tamo de Olho, alguns outros seminários pensados para a discussão da problemática do desmatamento no Cerrado. Então, no dia 4 de setembro, a gente está organizando, quem está liderando é o Yuri, do Instituto Cerrados, um seminário sobre áreas prioritárias para a conservação de recursos hídricos, né, junto com o MMA também. A gente, em novembro, está planejando um outro seminário para discutir a questão fundiária, né, que é um outro ponto crucial, que a gente, em especial para o Cerrado, é uma grande caixa preta, a gente não tem transparência dessa informação, e usar os dados de CAR como dados fundiários é muito crítico, né, é muito problemático isso, então a gente precisa e quer, né, e vai lançar a luz sobre isso. E eu queria, então, também fazer só a divulgação. A gente tem, enquanto iniciativa, uma plataforma chamada Plataforma Tamo de Olho, que usa os dados do Map Biomas, usa os dados, as bases de dados públicos, para gerar, e os alertas de desmatamento do Map Biomas, né, para gerar informação sobre o bioma. Então, a gente, agora, em meados de setembro, vai lançar uma nova versão com dashboard, que está ficando muito legal, desenvolvido pelo pessoal do Instituto Cerrados. E eu convido vocês a já entrar na plataforma, já tem bastante informação lá. Daqui a pouco isso vai estar ainda mais sistematizado para nos ajudar nesse processo de reflexão e incidência para o controle do desmatamento no Cerrado. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Ana Carolina. E passo a palavra para o senhor Raoni Rajão para fazer o encerramento pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Boa tarde a todos. Né, hoje foi um dia aí bastante importante e um dia de escuta. Né, eu acho que, não sei se vocês certamente notaram o formato que nós construímos, né, para o evento, onde, obviamente, tirando, né, a abertura, a conclusão, né, foi o espaço para nós ouvirmos da sociedade civil e da academia quais são as contribuições, quais são as opiniões, quais são as visões, quais são os dados, quais são os parâmetros, né, num momento muito crucial para o governo federal, mas também para os estados e para os municípios, para poder discutir a questão das ASVs. Eu acho que é um consenso, né, em todos os setores, inclusive no agronegócio, né, inclusive naqueles ministérios que têm uma visão, né, obviamente estão mais preocupados com a questão da produção, que a gente precisa ter mais clareza sobre as autorizações, mais transparência, para poder separar o joio do trigo, para poder separar o legal do ilegal. Né, e para isso, obviamente, é importante a gente avançar em critérios mínimos de transparência, em critérios mínimos de requerimentos, né, em particular a questão do cadastro ambiental rural é absolutamente essencial. Né, a gente precisa, todas essas agendas do Planaveg, essa agenda do PPCDAN, dos PPCDs, a agenda da SV, da conservação de águas, da biodiversidade, ela tem como gancho, né, como ponto de encontro, o cadastro ambiental rural. Né, daí a importância da gente cada vez mais, né, inclusive com uma mudança importante agora até na questão tributária, né, agora o cadastro ambiental rural é a base da cobrança do ITR, né, ou seja, a gente já começa a ver ele também entrando e tendo base de outros elementos, onde o cadastro cada vez mais ele torna-se instrumento, como está na lei, no artigo, né, 29, como instrumento de controle do desmatamento e monitoramento ambiental, e não simplesmente uma autodeclaração para dar direito a ter acesso a crédito. Eu acho que essa mudança é absolutamente crucial, né, e aí você começa, ao começar a vincular esses elementos, né, você tem ali, né, mudanças importantes. Não é à toa, né, que o estado que mais concluiu a análise no Brasil é Mato Grosso do Sul, porque é o único estado que nós tivemos informação até então que tem, de fato, a obrigatoriedade de terminar a análise do CAR para poder conseguir autorização de supressão. Né, ou seja, é um processo que, apesar de, na lei, ela permitir essa leitura, se nós não tivermos ali algo absolutamente explícito, isso impede, inclusive, que a política avance. Né? Por isso que, assim, agora, qual que é o nosso planejamento? É absorver essas contribuições, né, e já no dia 18, ou seja, uma questão de curto prazo, vamos convocar, né, os membros do CONAMA, né, que também inclui a sociedade civil, mas inclui também o setor produtivo, inclui também os estados, os municípios, para iniciarmos um processo de construção de uma resolução CONAMA para poder regulamentar, obviamente, não só em âmbito federal, mas também em âmbito estadual e municipal, esses critérios das ASVs. Né? E que eu entendo que tem dois grandes blocos. Tem esse bloco, né, como foi bem demonstrado pelas contribuições
de critérios mínimos de transparência, e que eu acho que é absolutamente imediato, né? Eu acho que a gente não tem, inclusive até porque já existe um nível de maturidade tal, como essa questão do CARA, a questão do Sinaflor, né? Enquanto também nós não vamos esquecer da importância de avançar de maneira sólida e técnica com relação aos critérios ambientais, né? Ou seja, qual que é o tipo de... como diz a ministra Marina Silva, né? A natureza não respeita necessariamente a lei dos homens, né? O fato que a legislação nacional especifica que um produtor tem o direito de converter 80%, não significa que o ecossistema, que a natureza, que o clima aguenta essa conversão, né? E como é uma proteção mínima e não máxima, uns 20%, e a própria legislação, como bem colocado, né, pelo professor, né, Pedro, pelo procurado pelo Gaio, entre outros, né, é importante o órgão, né, como parte do processo responsável de tomada de decisão sobre a gestão ambiental, tem elementos para poder decidir, né, e garantir o bem-estar para toda a população. Eu gostaria, olha, muitíssimo de agradecer algumas pessoas, algumas instituições. Esse evento ele só foi possível com o apoio, né, do Tô de Olho, né, no Cerrado, né, assim como a Rede Cerrado, Pedro, né, estou vendo aqui a Débora também. Foi realmente, né, um processo que, se não fosse esse apoio, se não fosse essa parceria, não teria como a gente ter conseguido chegar aqui, né, tendo em vista que, literalmente, o Brasil está pegando fogo. Né, assim, é uma situação emergencial, uma situação que está absorvendo 200% da nossa equipe, mas a gente não pode deixar o emergencial impedir que a gente avance no estrutural. Né, daí a decisão de a gente continuar avançando nesse tema. Gostaria também de agradecer muito aos colegas do IBAMA, né, por ter nos recepcionado, né, apesar de uma primeira situação, né, da gente ter fechado praticamente ali a entrada, né, uma via importante, né, de Brasília, né, aí também em particular, né, o César, que foi a pessoa que nos ajudou a articular aqui dentro da presidência do IBAMA, além do pessoal do DBFlor, Lívia, a diretora que está aqui com a gente, toda a equipe, né, e agora, né, estamos aí com esse grande, né, dever de casa, de absolver, né, essas contribuições e avançar, né, numa regulamentação que é tão importante. Muito obrigado a todos. Obrigada. Pessoal, então, dessa forma, encerramos aqui o nosso evento, seminário. O nosso fotógrafo pediu, se possível, a gente se reunisse aqui na frente, esse grupo de guerreiros e guerreiras que ficaram até o final, para a gente fazer uma foto.